Vamos considerar agora a regra do quociente. Tá? Então, assim como a regra do produto, não é verdade que a derivada do quociente é o quociente das derivadas. Tá? Então, temos como antes duas funções f e g. Eu vou denotar u o valor de f de x e v o valor de g de x como antes. Tá? E vou tentar, então vamos considerar o incremento da função u sobre v, o quociente desses dois. Tá bom? Então, o que estamos fazendo mais ou menos, estamos considerando g de x uma nova função, tá? Essa nova função é f de x sobre g de x, tá? É outra notação. Isso que estamos chamando de u sobre v. Então, esta função se chama hzinho. Hzinho é x igual a f de x sobre g de x. Então, hzinho de x mais delta x, um incremento em x, é isto aqui, tá? É f de x mais delta x dividido por g de x más delta x. Mas lembre que pela notación que estábamos usando en la aula pasada, eso era u más delta v más delta u sobre v más delta v. ¿Estamos? Porque delta u era definido como f de x era definido como esta diferencia. Eso me da entonces que, y esto era u, entonces u más delta u da este cara, ¿cierto? Esta expresión que está aquí surge de aquí. Este cara era u. Entonces, este más este da este. ¿Tá bom? E este cara aqui era v. Então, este mais este dá este. Tá bom? Então, usando essa notação, h de x mais delta x era este cara aqui. Tá bom? Então, o que temos aqui, isto que está aqui, é simplesmente h de x mais delta x menos h de x. Tá bom? Estou repetindo o que está aqui, escrito aqui. Isto é h de x mais delta x menos h de x. Este é o incremento na função h, que é a função quociente. Tá bom? Só que quando fazemos esta soma aqui, vai este multiplicado por este aqui em cruz, dá este. Este aqui embaixo vai multiplicado em cruz por menos u, dá este. E este 2 aqui de baixo se multiplica, dá este. Tá bom? Aqui em cima, quando fazemos a operação, alguma coisa se simplifica, exercício para vocês, só dá esses dois caras. Tá? Aqui se simplifica u por b, porque aqui vai dar u por b com sinal positivo. E aqui vai ficar u por b com sinal negativo, se cancelam. Então, por isso só sobram os termos cruzados, este e este. Só sobram dois termos cruzados. Tá bom? Esses dois se cancelam porque estão com sinal negativo. Dá isto aqui. Então, esse é o incremento na função quociente, que estamos chamando de u sobre v, tá? Que seria a função h. Temos este incremento. E a derivada dessa função é dividir por delta x esse incremento e tomar o limite quando delta x vai a zero. Isso vai ser a derivada. Então, temos que calcular este limite aqui. Certo? Como o limite de um quociente é o quociente dos limites, aqui entra todo mundo aí. Se não for em zero, perdão, temos que ver que não dá 0 sobre 0. Então, aqui embaixo, passamos diretamente este limite aqui a todos os termos, aqui em cima e aqui embaixo. Tá bom? Fazemos isso aqui. Então, delta x vai ser, ok. Este cara vai convergir para uma derivada, que é esta derivada. Tá bom? Que era este termo aqui. Não, este termo aqui converge para uma derivada. Este termo converge para uma derivada também. Só aqui em outra cor. Este termo converge para esta derivada. De fato, o limite inteiro, tá? Converge para essa derivada. Agora, o que acontece aqui embaixo é que v não tem v é constante, então ele fica aqui fora.
e fica o limite disto. Mas delta V, como delta X vai para zero, delta V vai para zero. Pelo mesmo argumento que fizemos na aula passada, né? Neste diagrama aqui. Se isto vai para zero, isto vai para zero. Isto era para a função, isto aqui era para a função f, mas vale para a função g, porque a função é contínua. Se este passo vai para zero, este incremento, esta altura vai para zero porque a função é contínua. Se não fosse para zero, teria um salto. Tá? A única maneira não seria contínua. E estamos assumindo que a função é contínua. Por quê? Porque a função tem derivada. E uma função que tem derivada tem que ser contínua. Então estamos assumindo que a função é contínua. Isso nos leva a que este cara tem que estar indo para zero. Então aqui embaixo fica b por b, que é b ao quadrado. Tá bom? Então essa é a fórmula do quociente. A fórmula do quociente, resumidamente, toda esta fórmula aqui nos diz que a derivada de f sobre g é g pela derivada de f menos f pela derivada de g sobre g ao quadrado. Tá? Então, esta regra é um pouco mais difícil, mas a gente costuma com ela também. Tá? A gente costuma. Não é muito difícil de aprender se você faz vários exemplos. Tá? A gente nota às vezes assim, ó, a derivada de f sobre g, esta é a derivada, é g pela derivada de f menos f pela derivada de g sobre g ao quadrado. Aqui o único cuidado é que começa derivando o que está em cima. Derivando o numerador, que é o que está em cima, menos aqui derivando o denominador, que é o que está embaixo. Tá bom? Então, um exemplo, derivamos este cociente que está aqui. A derivada do cociente. Então, pela regra é o que está embaixo pela derivada do que está em cima. Esse é o único cuidado que temos que tomar. Começa derivando o que está em cima. Menos o que está em cima pela derivada do que está embaixo. Então, este cara fica, a derivada de x ao quadrado é 2x. E a derivada de x dá 1. E a derivada de menos 2 é 0. E aqui, a derivada de x ao cubo é 3x quadrado. E a derivada de 6 é 0. Fica este produto. Depois de fazer todos os produtos, tá? Com muito cuidado, se chega nesse resultado. Então, aqui a questão é a derivada do quociente e não fazer a conta. A conta é fazer a conta. Então, exercício. Tá bom? Bom, finalmente vamos resolver este exercício. O livro tem vários exercícios sobre derivada, vários exemplos sobre derivado do produto e derivado do quociente. Estou fazendo só um exemplo em cada aula, tá? Mas tem vários para vocês conferir no livro. Esta é a sessão 3.2. Já estamos no capítulo 3, 3.2. Derivado do quociente e derivado do produto. Então, aqui a pergunta é a seguinte. Neste exemplo é, dada uma função que é a exponencial de x dividido por 1x quadrado, encontre a equação da reta tangente no ponto 1, 1 meio de E. Tá bom? Então, nós temos aqui o ponto 1. Aqui está 1. E a altura aqui é 1 meio de E. Por quê? Porque quando eu coloco x igual a 1, embaixo dá 2, né? Dá 1 mais 1 ao quadrado dá 2, dá exponencial de 1 dá E sobre 2. Essa é a altura. Tá bom? Então, neste ponto aqui, eu quero a equação da reta tangente. Então, para resolver isso, começamos sempre com a... calculamos a inclinação, né? Então, calculamos a inclinação da reta tangente em x igual a 1. Tá? Lembrem que essa inclinação
é a derivada da função que esteja em consideração calculado em x igual a 1. Neste caso, a função que temos é e elevado a x sobre 1 mais x quadrado. Esta é a função. Então, calcular a derivada dessa função, mas a derivada dessa função é o que está embaixo pela derivada do que está em cima. Começamos sempre assim. Quem deriva primeiro é o que está em cima. Menos. Aqui tem um menos que é importante. Tá? E vocês têm que prestar muita atenção. Vou colocar um olho aqui. A derivada do cociente tem um menos. Então, menos. E aqui seguiria agora o que está em cima pela derivada do que está embaixo. E não termina aí, tá? Isto tem um tremendo... uma linha imensa. E aqui embaixo é o que está embaixo ao quadrado. Essa é a regra. Tá bom? Então, isso vai dar... Vamos fazer aqui. A conta de novo, vamos fazê-lo por aqui. Então, dá... A derivada exponencial é exponencial. Então, dá 1 mais x ao quadrado por e a x. Menos. E a x por la derivada de 1 más x al cuadrado. A derivada de 1 dá z. E a derivada de x al quadrado é 2x. Certo? Sobre esse monstro que está aí. Então, esse monstro vai ficar como está, tá? Não, a gente não vai mexer aqui neste denominador. Ele vai ficar 1 más x al quadrado. Tá bom? Mas observem que a gente vai ter... Vamos fazê-lo aqui. Isto vai dar... em cima vai dar e a x. ¿Estamos fazendo algo errado aqui ou não? Deixa eu ver aqui. Não está certo. Então, estamos aqui. Então, e a x multiplicado, e a x por 1 dá e a x. E a x por x ao quadrado dá mais e a x por x ao quadrado. Menos e a x por 2x. Menos, se escreve assim, menos 2x e a x. Certo? Sobre este monstro gigante aqui. 1 más x al quadrado. Certo? E agora temos que calcular a derivada em 1. Então, a derivada em 1 é... Então, aqui vai ficar isto aqui. Embaixo vai ficar 1 más 1 al quadrado, dá 2 al quadrado, que é 4. E em cima fica a exponencial de 1 más a exponencial de 1, esse termo aqui, porque x é 1. 1 al quadrado dá 1, isto é a exponencial de 1. Menos 2 por 1, menos 2 vezes a exponencial de 1. Então, isto dá 0 sobre 4, que é 0. Então, isto nos dá que a inclinação da reta tangente é 0. Tá? Então, a reta tangente tem inclinação 0. Então, a reta tangente é horizontal. Vamos a escrever así, una recta horizontal con inclinación 0. Y la ecuación de esa recta tangente es la ecuación de altura. Entonces, lembra aquí en este gráfico, aquí era 1, a derivada aquí es 0. Entonces, por eso, la recta tangente es esa vermelha aquí. Esta curva aquí da función, exactamente en 1, ela tocou aqui e passou assim, mas quando ela tocou, ela ficou com inclinação 0 aqui e foi para lá. Então, a equação desta linha vermelha é a altura, e como não tem inclinação, y é constante, é igual a e sobre 2. Tá?
que caracteriza los puntos que están sobre esa línea aquí? Que a altura es siempre y sobre 2, e sobre 2, siendo e aproximadamente 2,71, ¿tá? Entonces, ese valor, esta es la ecuación da reta tangente, tá bom? Porque a inclinación dio 0. A inclinación al final nos dio un 0 aqui embaixo. Bom? Bom, então a questão só mais um comentário aqui, é que é importante esse comentário aqui. O comentário diz que não use a regra toda vez que você vir um quociente, tá? Porque às vezes, como neste caso aqui, é mais fácil você escrever isto aqui, escrever isto desta forma. Tá? Essas duas formas são iguais, porque observem que raiz de x é x ao meio. Então, quando você faz isto, você na verdade vai fazer o quociente, vai dar 3x ao quadrado sobre x, mais 2x ao meio sobre x. Tá bom? E depois de fazer este quociente, chega aqui. E esta é mais fácil de derivar, porque esta aqui você vai derivar como a soma. Então, a derivada de 3x dá 3, e a derivada de 2 por x a menos 1 meio, tá? Que é o resultado disso aqui. O menos 1 meio desce, e resta 1 aqui em cima, tá? Resta 1, que é 2 sobre 2. Então, menos 1 meio menos 2 sobre 2 dá menos 3 sobre 2. Então, no final, você chega aqui. Então, se você fosse calcular esta derivada pelo quociente, era muito mais complicado, tá? Depois teria que simplificar. E aqui, escrevendo desta forma, deriva mais facilmente. Finalmente, temos a tabela de derivação que aprendemos agora nesta sessão do capítulo 3, tá? Vimos que a derivada da função constante é 0, tá? Que a derivada da função potência x a n é nx a n menos 1. Isso vale para um n qualquer. Pode ser um número inteiro, pode ser um número... Este n pode ser negativo. Este n pode ser um número qualquer. Um fracionário ou até um número irracional. Tá bom? Vimos outra coisa importante, é que a exponencial, que tem a base é um número entre 2 e 3. Então, a exponencial, a derivada exponencial é exponencial. E e estava definido, lembrem aqui, e se definia como um número tal que era o único número para o qual o limite quando h va a 0 de e a h menos 1 sobre h dava 1. Tá bom? Esse é o único número para o qual esse limite dá 1. Lembre que este limite, quando calculava o limite em 2, o sea, 2h menos 1 sobre h, limite, quando h va a 0, esto nos daba aproximadamente 0,69. Y cuando calculaba ese límite en 3, esto nos daba un 0,9. La verdad, esto iba a dar logaritmo natural de 2 y esto daría logaritmo natural de 3. Mas entonces, eso nos decía, eso no es una prueba, no es nada, que existe un número entre 2 y 3 tal que este límite da 1, porque pasaba de menor que 1 a mayor que 1. Existe un número exactamente donde ese límite da 1, y ese número fue descubierto por un matemático llamado Leonhard Euler. ¿Tá? Vamos a colocarlo por aquí, ese cara importante. Es una U, Leonhard Euler, eso aquí una U. Esto aquí una U. Leonhard Euler, un matemático suizo, digo que sería Suiza hoy. Acho que era do século XVIII, más o menos.
posterior a Newton e a Leibniz, que eu falei que era aquele gênio que ficou cego uma parte da vida, mas continuava fazendo livros. As obras completas de Euler enchem um quarto de livros, tudo que ele escreveu e todo, não bobagem, né? Porque ele podia fazer, podia encher um quarto de livros também, mas era um matemático com um gênio, né? Com super memória, pelo que parece. E Leonard Euler foi o que introduziu todo isso que estamos falando aqui sobre o número E, tá bom? Então, pesquisar lá na Wikipedia, Euler. Deve, acho que mais de 12 filhos. Será? Tá bom. Então, temos mais aqui, ó. Então, descobrimos que a derivar, multiplicar por uma constante, derivar a função que se obtém multiplicando por uma constante é a constante vezes a derivada, tá? A derivada de C por F é C pela derivada de F. A derivada soma das somas derivadas. A derivada da resta é a resta das derivadas. A derivada do produto não é o produto das derivadas, sino que tem esta fórmula mais complicada com dois termos. E outra mais complicada, que a derivada do quociente tem uma fórmula bem estranha, tá? Isso foi o que fizemos até agora. Então, peço a vocês, vá nos exercícios, vá primeiro nos exemplos do livro, os exemplos que eu não passei na aula, depois vá nos exercícios e tenta fazer calcular algumas derivadas para você ganhar treino, tá? Então tá bom, vamos parar por aqui.